Vamos abordar aqui aspectos do movimento retilíneo. Conhecida a posição de um objeto, especificada em relação a um ponto de referência, a mudança nas coordenadas que especificam a posição do objeto nos dá o deslocamento do objeto, que é uma grandeza vetorial. Então, o deslocamento podemos escrever como sendo ΔX igual a x2 menos x1. Conhecido o deslocamento, nós temos que a razão entre o deslocamento e o tempo de duração desse deslocamento é a definição de velocidade média. Então, a velocidade média, que vamos chamar aqui de V médio, é ΔX, onde ΔX é x2 menos x1, dividido por ΔT, onde ΔT é T2 menos T1, T final menos o tempo inicial. Se estivermos interessados em um determinado instante de tempo, nós precisamos tratar com a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de ΔX sobre ΔT. Logo, isso aqui nos dá que a velocidade instantânea é igual a dx dt. Para obter a velocidade instantânea, basta derivar a posição em relação ao tempo. Se a velocidade variar, a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo nos dá a aceleração média. Então, a aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Se estivermos interessados na aceleração instantânea, novamente aplicamos o limite quando esse ΔT é muito curto. Quando o ΔT tende a zero, limite quando o ΔT tende a zero, de ΔV sobre ΔT, isso aqui nos dá a derivada de V em relação ao tempo. Note que tanto para a aceleração instantânea quanto para a velocidade instantânea, não temos o índice aqui. Escrevemos apenas A e V. Dessas duas definições, nós podemos escrever que A é igual a dV dt. V, por sua vez, é dado pela derivada da posição. Então, aonde tem V, nós escrevemos dx dt, porque identificamos aqui que V é dx dt. Com isso, nós temos que a aceleração pode ser escrita como a derivada segunda de x em relação ao tempo. Basta derivar duas vezes a posição que encontramos a aceleração. Lembrando que essa aceleração é a aceleração instantânea. Quando estamos tratando de casos em que temos a aceleração constante, nós podemos obter as equações da cinemática. Vamos partir da nossa definição de aceleração média e lembrar que quando a aceleração ela é constante, o valor médio e o valor instantâneo são iguais. Então, para o caso de aceleração constante, o valor médio e o valor instantâneo são iguais. Então, podemos escrever que A é igual ao A médio, que por sua vez, definimos lá em cima, é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é o V final menos o V inicial, e o ΔT é o T final menos o T inicial. Se fizermos V final igual a V e o T inicial igual a zero,
nós temos que A é igual a V menos V0 dividido por T. Daqui, se você faz extremos pelos meios, nós temos que V menos V0 é igual a AT. Ou ainda, V é igual a V0 mais AT. Essa equação aqui você aprendeu lá na escola. No ensino médio você trabalhou com essa equação. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Vamos agora encontrar a expressão para a posição. Acabamos de encontrar essa equação aqui. Como é que a gente faz para obter a da posição? Vamos utilizar agora a expressão da velocidade média, porque para obter essa expressão, nós utilizamos a equação para a aceleração média. Vamos utilizar então a expressão para a velocidade média. A velocidade média é definida como sendo ΔX sobre ΔT, onde o ΔX é igual ao x final menos o x inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Novamente escrevemos aqui o x final como sendo igual a x e o t inicial como sendo igual a zero. Daqui obtemos que V médio é igual a x menos x0 dividido por t. Multiplicando aqui extremos pelos meios, obtemos que x menos x0 é igual a V médio vezes t. Fazendo aqui, multiplicando os extremos pelos meios. Daqui, nós vamos reescrever este V médio. A velocidade com aceleração constante, ela varia linearmente no tempo. A velocidade com aceleração constante varia linearmente no tempo. Portanto, nós podemos expressar a velocidade média em qualquer intervalo de tempo como a média aritmética da velocidade inicial e da velocidade final. Dado um gráfico de V versus T, nós temos uma reta, onde aqui temos o valor do V inicial e para um T final, temos o valor do V final. E o valor médio, V médio, pode ser escrito como a média aritmética da velocidade inicial com a velocidade final. Logo, aonde tem V médio, vamos reescrever. Vai ficar x menos x0 igual a V médio, que é V0 mais V, dividido por 2, vezes T. Aqui nós vamos reescrever o V, porque o V a gente sabe que vale V0 mais AT. Então, teremos aqui x menos x0 igual V0 mais, aonde tem V, escrevemos V0 mais AT, dividido por 2 vezes T. X menos x0 igual
2v0 mais AT sobre 2 vezes T. Multiplicando aqui por T os dois termos e dividindo cada parte por 2, nós temos x menos x0 igual a 2v0t sobre 2 mais a t ao quadrado sobre 2. Esse 2 simplifica com esses dois. Temos x menos x0 igual a v0t mais a t ao quadrado sobre 2. E com isso encontramos a expressão para a posição x final igual a x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Equaçãozinha que vocês já conhecem desde lá no ensino médio. Para finalizar, vamos encontrar agora a equação de Torricelli. Antes disso, um ponto que eu preciso destacar aqui é que essa consideração que a gente fez do cálculo da média, né, que é esse ponto aqui que a gente encontra no eixo, ele só é verdade porque nós estamos tratando de uma aceleração constante. Para a aceleração constante, a gente pode fazer essa consideração em que a velocidade média em qualquer intervalo de tempo pode ser escrita como a média aritmética da velocidade inicial e da velocidade final. Isso só é verdade porque a aceleração ela é constante. Se a aceleração não for constante, isso aqui não é verdade e você não pode fazer essa consideração. Então, esse caso é apenas para os casos mais simples de aceleração constante. Por isso foi permitido fazer essa consideração, beleza? Para utilizar a equação de Torricelli, nós vamos utilizar as equações que acabamos de encontrar. A equação para a velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a equação para a posição, que obtemos que a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vamos utilizar as equações que já são conhecidas. Só que para a equação de Torricelli nós não temos dependência do tempo. Então nosso objetivo aqui é tirar a dependência do tempo. Para isso, vamos explicitar o tempo nessa equação e substituir nessa equação. Com isso, nós não teremos mais dependência temporal. Dessa expressão aqui, nós podemos escrever que, para explicitar o tempo, temos A vezes T é igual a V menos V0. Apenas passei esse aqui para o outro membro. Com isso, o tempo vai ser igual a V menos V0 dividido por A. Essa expressão vai ser substituída na expressão da posição. Então, nós temos que x é igual a x0 mais v0, que multiplica o tempo agora vai ser escrito como v menos v0 sobre a mais a sobre 2, colocar o 2 bem aqui, vezes o tempo, que é v menos v0 sobre a ao quadrado. Vamos só organizar isso aqui. Nós temos, então, que x menos x0 é igual a... Vamos multiplicar agora aqui o v0, nesse termo de dentro do parênteses, vai ficar v0v menos v0 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por a, mais a sobre 2. E agora vamos
elevar esse termo aqui ao quadrado. Vai ficar no numerador quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui tudo dividido por a ao quadrado. Estou elevando ao quadrado aqui tanto o numerador quanto o denominador. Ambos estão elevados ao quadrado. Então, vamos só organizar isso aqui. Esse A vai embora com um dos A's que temos aqui embaixo. Vai ficar x menos x0 é igual a V0V menos V0 ao quadrado dividido por A mais V ao quadrado menos 2VV0 mais V0 ao quadrado dividido por 2A. Para que possamos somar esses dois termos aqui, temos que ter o mesmo denominador. Para isso, tirando o NMC, nós temos x menos x0 igual, vai ficar todo mundo dividido por 2A. Então, vai multiplicar por 2 aqui. Então, o 2 vai multiplicar V0V menos V0 ao quadrado, mais V ao quadrado, menos 2VV0, mais V0 ao quadrado. Vamos multiplicar este 2 aqui, ó, o termo que está dentro do parênteses, vai ficar x menos x0 igual a 2V0V menos 2V0 ao quadrado mais V ao quadrado menos 2VV0 mais V0 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2A. Aí note que podemos simplificar este numerador aqui. Esse menos 2VV0 vai embora com 2VV0. Nós temos aqui V0 ao quadrado menos 2V0 ao quadrado. Sobra então menos V0 ao quadrado. Vai ficar x menos x0 é igual a menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado fica menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado dividido por 2A. Aqui, fazendo extremos pelos meios, novamente, nós temos menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes x menos x0. Esse termo que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, vamos ter aqui que V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes x menos x0. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔX. Isso aqui é a equação de Torricelli que nós aprendemos na escola. Só que agora mostramos de onde foi que ela veio, como obtê-la. Dessa forma, nós obtemos de onde foi que veio cada uma dessas expressões. A expressão da velocidade, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A expressão para posição, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E ainda descobrimos como obter a equação que não depende do tempo, que é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A
vezes o ΔX, que é o x final menos o x inicial. Agora que você já compreende de onde vem e como obter cada uma dessas equações, você pode tentar agora resolver os problemas. Desejo para vocês, então, bons estudos. Revejam quantas vezes forem necessárias esse vídeo e bons estudos. Até o próximo vídeo.